Pare tudo o que você está fazendo e preste muita atenção. Esta mensagem pode ser a última ponte que Deus está construindo em sua direção antes que o abismo da sua própria fúria te engula de uma vez por todas. Você já reparou como existem pessoas que vivem constantemente à beira de uma explosão? Uma palavra atravessada no trabalho, um carro que fecha no trânsito, uma pequena discussão em casa e de repente o monstro é solto. Vêm os gritos, as palavras que ferem as portas que batem. Elas afastam justamente as pessoas que mais amam. E depois, no silêncio ensurdecedor do arrependimento, se encontram completamente sozinhas, se perguntando como chegaram àquele ponto. Talvez essa pessoa seja você. Talvez a sua alma esteja tão ferida, tão esgotada e sobrecarregada, que qualquer coisinha, por menor que seja, te tira do eixo. Muitos se escondem atrás de uma desculpa dizendo: "Ah, eu tenho um temperamento difícil", ou "meu gênio é forte". Mas hoje, em nome de Jesus, eu venho desmascarar essa mentira. Isso não é temperamento. É o sintoma visível de uma alma que sangra por dentro, um coração que ainda não encontrou descanso no lugar certo. É por isso que as soluções do mundo falham tão miseravelmente. Você pode tentar técnicas de respiração, terapias alternativas, frases motivacionais e métodos para controlar a raiva, mas continuará sendo uma pessoa reativa, vulnerável e instável. Por quê? Porque o problema não está na sua reação, mas na fonte da sua agitação. A verdade libertadora que eu vim pregar hoje é que a solução não é um remendo externo, mas uma transformação radical e interna. Existe uma paz que o mundo não pode te dar e que, uma vez encontrada, ele jamais poderá te tirar. Uma calma que não depende das circunstâncias, mas que vem diretamente do trono de Deus. A perda da calma não acontece do lado de fora. Ela começa quando o centro da sua vida está vazio. E a cura definitiva só acontece quando esse centro é finalmente preenchido. Antes de mergulharmos fundo nesta verdade, um pedido rápido. Se algo que eu disse até aqui já falou com você, comente aqui embaixo a frase: "Existe uma paz que o mundo não pode te dar e nem pode tirar. Uma calma que não depende das circunstâncias nem das pessoas, mas que vem direto do trono de Deus". Se você aprender isso, nunca mais vai perder a calma com nada, nem com ninguém. E é sobre isso que eu vim pregar. Há corações que andam como cidades em guerra, ruídos por dentro, caos por fora. Pessoas que acordam já cansadas, que vivem se explicando, se defendendo, se justificando. O semblante parece calmo, mas a alma está em ebulição. A verdade é que perder a calma não acontece do lado de fora, começa dentro. E o que muitos chamam de temperamento difícil, de gênio forte, nada mais é do que um reflexo de um coração que ainda não encontrou descanso no lugar certo. Não se trata apenas de controlar reações, mas de curar a fonte da agitação, a alma. Porque quem tem paz de verdade não vive reagindo a tudo, não vive explodindo por nada. Quem tem paz de verdade transmite paz. Muitos vivem buscando métodos para manter a calma, técnicas de respiração, terapias alternativas, frases motivacionais, mas continuam sendo pessoas reativas, vulneráveis
instáveis. Isso acontece porque não se trata apenas de técnica, trata-se de transformação. É o interior que precisa ser transformado. A falta de paz não é a ausência de silêncio, é a ausência de direção. Quando o coração está perdido, desorganizado, sem raízes espirituais profundas, qualquer vento o derruba, qualquer ofensa o destrói, qualquer frustração o desequilibra. Há um texto precioso nas Escrituras que escancara essa realidade com clareza. Está em Lucas 10, quando Jesus entra na casa de duas irmãs, Marta e Maria. A palavra diz que, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Antes de começar, se você quer mais mensagens como esta, comente e se inscreva no canal. Observe, Marta não estava fazendo algo errado. Estava tentando servir, mas perdeu a calma, perdeu o foco, perdeu a sensibilidade da presença. Quantas pessoas vivem assim, hoje, tentando dar conta de tudo, se responsabilizando por todos, carregando fardos que Deus nunca pediu, gritam, pressionam, cobram, controlam, mas no fundo estão perdidas dentro de si mesmas. Não sabem mais descansar, não sabem mais confiar, não sabem mais parar. A maior agitação de uma alma não está nas circunstâncias que a cercam, mas na ausência da presença de Cristo em seu centro. Maria não escolheu a parte mais fácil, nem a mais bonita. Ela escolheu a mais importante: parar tudo para ouvir Jesus. Enquanto Marta tentava controlar o ambiente, Maria entregou o controle ao Senhor. Enquanto Marta se irritava por ver as coisas saindo do seu jeito, Maria se alegrava por ver Jesus revelando o seu jeito. Talvez você esteja vivendo exatamente esse cenário, preocupado com 1000 coisas, tenso com situações que parecem fugir do controle, tentando resolver tudo sozinho, enquanto a sua alma grita por descanso. E talvez você ainda esteja culpando os outros pela sua impaciência, dizendo que é o trânsito que é o chefe, que é o cônjuge, que são os filhos, quando, na verdade, o que está faltando é a presença de Jesus no centro da sua vida. A perda da calma não é fruto apenas da irritação, é consequência de uma alma desorganizada espiritualmente. O coração se torna como Marta, agitado, ofendido, exigente, exausto. E há algo ainda mais perigoso nisso. Quem vive nesse estado começa a justificar suas explosões como se fossem um direito. Eu sou assim mesmo. Se não for do meu jeito, eu me irrito. Não suporto desrespeito. Frases que revelam muito mais do que estilo pessoal. Revelam uma vida que ainda não se rendeu plenamente ao senhorio de Cristo. Porque a paz que Jesus oferece não é emocional, é espiritual. É uma paz que não depende do ambiente nem da cooperação dos outros. É uma paz que nasce da certeza de que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. E essa paz
não pode ser produzida por esforço próprio. Ela é fruto de rendição. Marta estava tentando controlar. Maria estava rendida. Marta fazia barulho. Maria ouvia a voz mansa de Jesus. Marta perdeu a calma. Maria encontrou o descanso. Há pessoas que vivem em tensão constante, mesmo quando estão quietas. Por fora, estão gritando por dentro. E isso se reflete nos relacionamentos, nas decisões, na maneira como reagem à frustração. Uma pessoa que não aprendeu a descansar em Deus se torna uma bomba relógio emocional. Qualquer frustração vira uma tempestade. Qualquer afronta vira uma guerra. Qualquer não vira um escândalo. Mas Deus não nos chamou para viver assim. Ele nos chama para viver como Maria, aos seus pés, aprendendo a confiar, a ouvir, a depender. Verdadeira calma não é a ausência de problemas, é a presença de Jesus reinando no meio deles. É saber que o barco pode até balançar, mas ele está dentro. É ter a consciência de que mesmo que a tempestade grite, a voz de Cristo ainda é mais alta. E é por isso que tantos vivem angustiados. Querem paz, mas não se rendem. Querem calma, mas não confiam. Querem equilíbrio, mas não priorizam o que realmente importa. A alma se perde em mil afazeres, mas não se encontra em silêncio diante do Salvador. Hoje, o Senhor te chama para escolher a boa parte, para fazer o que Maria fez, para parar de correr por fora e começar a silenciar por dentro. A calma que você procura não está no fim dos seus problemas, mas no começo da sua entrega. Você não precisa que o mundo mude para encontrar paz. Você precisa que Cristo reine dentro de você. Quando isso acontece, o que vem de fora já não te domina mais, porque o que te governa agora é maior do que tudo que te cerca. Essa é a diferença entre o mundo e o reino. O mundo diz: controle tudo para ter paz. O reino diz: entregue tudo para ter paz. E quando você faz isso, algo muda. A alma se alinha, o espírito respira, e o coração que antes vivia em turbilhão começa a descansar. Não porque tudo se resolveu, mas porque você entendeu que a melhor parte é estar com Ele. E isso ninguém pode tirar. Há momentos em que a impaciência não é apenas uma reação emocional, mas o sintoma visível de uma desordem espiritual mais profunda. A ausência de descanso verdadeiro em Deus, a ansiedade que corrói o coração, o medo que paralisa as decisões e a constante necessidade de controlar tudo ao redor são sinais claros de um espírito que ainda não se rendeu plenamente à soberania do Senhor. E muitas vezes, o cristão que aparenta ser forte é o que mais está sofrendo por dentro, tentando sustentar, pelas próprias mãos, aquilo que deveria ter sido entregue no altar. O problema não é a pressão externa, mas a incredulidade silenciosa que cresce dentro de nós. Porque quando o coração não descansa em Deus, ele se inquieta com tudo. E esse tipo de inquietação gera uma impaciência que transborda nas palavras, nos gestos, nas atitudes. Uma alma sobrecarregada tenta se justificar diante de tudo. Tenta controlar as pessoas, os resultados, os desfechos, mas ninguém consegue viver com leveza enquanto tenta ser o próprio Deus da sua história. Gostou do conteúdo? Dê um like, compartilhe com um amigo e fique até o final para uma surpresa especial. Foi exatamente isso que aconteceu com Elias, um dos maiores profetas da história de Israel. Um homem que viu fogo
cair do céu, que enfrentou sozinho os profetas de Baal e desmascarou uma nação inteira. Ele foi instrumento de milagres incontestáveis, mas logo depois da maior vitória espiritual, ele entrou num colapso emocional. Porque não importa o quanto você tenha visto Deus agir no passado, se você permitir que o medo domine o presente, você perderá a paz. Em 1 Reis 19, Elias foge para o deserto sozinho. A Bíblia diz que Elias, pois vendo isso, se levantou e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: Basta agora, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E aconteceu que, ouvindo-a, Elias envolveu o rosto no seu manto e saiu, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que ouviu uma voz que lhe dizia: Que fazes aqui, Elias? Isso revela o estado real da sua alma. Um homem que pouco antes confrontava reis, agora desejava desaparecer. Um profeta que enfrentava multidões, agora queria se esconder numa caverna. Por quê? Porque deixou que o medo tomasse o lugar da fé. Porque permitiu que a pressão da ameaça de Jezabel fosse mais alta do que a lembrança do poder de Deus. Muitos de nós somos assim. Temos momentos de fé e coragem, mas no instante seguinte estamos mergulhados em angústia, tentando prever o futuro, carregando medos, planejando estratégias e afundando emocionalmente por não conseguirmos enxergar o que vem pela frente. Esquecemos o que o Senhor já fez, ignoramos o que Ele prometeu e começamos a tentar sobreviver com base em esforço humano. Mas é aí que Deus nos encontra, não nos gritos, não na correria, mas no silêncio. Elias foi levado por Deus até uma caverna e lá o Senhor lhe ensinou algo que muitos nunca entenderam. A voz de Deus nem sempre vem no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Às vezes, ela vem como um sussurro suave, e só ouve esse sussurro quem aprendeu a silenciar o barulho do medo. A lição é profunda. Deus não precisa gritar para ser ouvido. Somos nós que precisamos calar o nosso interior para ouvir. Enquanto estivermos cheios de ruído por dentro, não ouviremos a direção do alto.
Enquanto estivermos cheios de ansiedade, a paz será sufocada. A impaciência não nasce porque as coisas não estão acontecendo. Ela nasce porque o coração quer que tudo aconteça do seu jeito no seu tempo. E isso é fruto direto da incredulidade. A raiz da impaciência, muitas vezes, está na falta de confiança. Confiar é aceitar que Deus está no controle mesmo quando tudo parece estar fora de lugar. Confiar é continuar obedecendo, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Confiar é descansar no tempo dele mesmo quando o nosso relógio interno está em desespero. E essa confiança não se aprende em livros, se aprende no secreto, no deserto, na caverna, no chão da alma. Elias só voltou a ter forças quando ouviu a voz de Deus naquele lugar de dor. O Senhor o alimentou, o restaurou e lhe deu uma nova missão. Isso nos mostra algo poderoso. Deus não apenas restaura os que confiam nele, ele os reposiciona. Quando você para de correr e começa a escutar, você volta a caminhar com direção. Mas para isso, é preciso calar o barulho do controle da dúvida, da agitação. A fé cresce no silêncio onde a alma decide confiar. Há uma verdade que muitos ignoram. Nem sempre a impaciência é fruto de temperamento. Muitas vezes, ela é o reflexo de uma alma que perdeu a confiança no Pai. A pessoa ora, mas não espera. Lê a palavra, mas não confia. Frequenta essa igreja, mas carrega consigo um coração cativo da dúvida e isso a torna inquieta, exigente e dura frágil. Qualquer obstáculo vira crise. Qualquer silêncio de Deus vira abandono. Mas o verdadeiro descanso não está em entender tudo. Está em confiar mesmo sem entender. Está em esperar mesmo sem ver. Está em crer mesmo quando a lógica diz que não vai dar certo. A fé não elimina a espera. Ela transforma a espera em adoração. Porque quem confia em Deus não corre para resolver, corre para os pés dele. Você pode estar no seu limite. Talvez você tenha tentado controlar tudo e todos tentou resolver. Do seu jeito, forçou respostas, cobrou atitudes, gritou, acusou, cansou e agora se vê exausto. Mas há uma boa notícia para você. Deus ainda está no controle. Mesmo quando você perdeu a paciência, Ele não perdeu o governo. Mesmo quando tudo fugiu das suas mãos, nada escapou das mãos dele. E a cura da impaciência começa com uma simples decisão: descansar em Deus. Reconhecer que você não tem o controle e não precisa ter. Reconhecer que a ansiedade não resolve, só adoece. Que o medo não guia, só confunde. Que a pressa não aproxima, só atrapalha. E que a única maneira de manter calma é se lançar aos pés do Deus que nunca perde o domínio de nada. Não perca, assista até o fim, comente sua opinião e ative o sininho para não perder nada. Elias aprendeu isso na caverna e você pode aprender agora. Basta calar o medo, silenciar a alma e ouvir aquela voz que ainda fala: estou aqui, não temas. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. O que você precisa não é de mais controle, mas de mais confiança. Não é de mais argumentos, mas de mais fé. Não é de mais previsões, mas de mais entrega. E quando você fizer isso, a paz virá. Não uma paz passageira, mas a verdadeira paz, aquela que não depende das circunstâncias. Aquela que não pode ser explicada, só experimentada. A paz de quem mesmo diante do caos pode dizer:
Ainda assim, eu confio no Senhor. A barca não estava vazia. A tempestade era real. O mar se agitava. O vento rugia. As águas invadiam o barco. Os discípulos homens, acostumados com o mar, se desesperavam. A cena em Marcos 4 não é simbólica, é literal. Mas por trás daquela tempestade visível, havia uma lição invisível que ecoa até hoje. A Bíblia diz que, naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado." Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: "Mestre, não te importas que morramos?" Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquiete-se, acalme-se." O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então, perguntou aos seus discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" O pânico não nasce do que acontece do lado de fora, mas da ausência de confiança do lado de dentro. Enquanto os discípulos gritavam por socorro, Jesus dormia, não por descuido, nem por desinteresse. Ele dormia porque estava em paz. E a paz dele não vinha das circunstâncias, vinha da certeza de que o Pai estava no controle de tudo. A maioria das pessoas pensa que terá calma quando tudo estiver calmo, que só poderá descansar quando não houver vento, quando o mar estiver sereno, quando todos os problemas forem resolvidos. Mas a palavra de Deus nos confronta com uma verdade mais profunda. A calma perfeita não depende da ausência de tempestade. Ela nasce da presença de confiança. E a confiança verdadeira nasce do conhecimento de quem está no barco com você. Jesus não foi surpreendido pela tempestade. Ele sabia que o mar se levantaria. Ele sabia que os ventos seriam fortes, mas ele também sabia que nada poderia afundar o propósito de Deus. E é isso que nos falta. A nossa falta de calma muitas vezes nasce do esquecimento de que há um propósito maior por trás do caminho em que estamos. Nos assustamos com o barulho das ondas porque tiramos os olhos de quem está conosco no barco. Passamos a medir a segurança pelas circunstâncias e não pela promessa. E sempre que fazemos isso, o medo vence. Quando os discípulos finalmente acordaram Jesus, suas palavras foram carregadas de aflição. "Mestre, não te importa que pereçamos?" Essa pergunta revela o coração inquieto de quem perdeu a perspectiva. Eles estavam tão tomados pelo pânico que chegaram a duvidar do cuidado do próprio Senhor. Mas Jesus, ao se levantar, não apenas repreendeu o vento, ele também repreendeu a incredulidade. "Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?" Essa é a pergunta que Deus faz hoje a muitos corações que vivem em constante estado de tensão. Onde está a sua fé? Em que está baseada a sua paz? Porque se a sua fé está nas circunstâncias, você viverá como os discípulos, afobado, reativo, desesperado. Mas se a sua fé estiver no Deus que domina os ventos e as ondas, você aprenderá a dormir mesmo em meio ao temporal. Não se trata de negligência, trata-se de confiança.
Jesus podia dormir porque sabia quem ele era, sabia quem o enviou e sabia que seu tempo não havia terminado. A paz de Jesus vinha do alinhamento com a vontade do Pai. E essa é a chave que tantos desconhecem. A verdadeira calma nasce quando estamos seguros de que estamos no centro da vontade de Deus. Mesmo que o mundo esteja desabando, se você está onde Deus te colocou, você pode descansar. É por isso que tantos vivem em pânico, perderam a noção do propósito, medem a vida pelos resultados imediatos, avaliam o cuidado de Deus pelo conforto do momento. E assim, qualquer ameaça se torna insuportável. Qualquer crise vira desespero. Quer transformar sua vida com esta palavra? Curta, comente. Amém. E compartilhe agora mesmo. Mas o Senhor nunca prometeu ausência de tempestade. Ele prometeu presença na tempestade. E a sua presença muda tudo. A palavra diz que Jesus se levantou e repreendeu o vento e o mar, se acalmou, mas antes disso, ele dormia. E esse detalhe é mais poderoso do que muitos percebem, porque o fato de Jesus estar em paz, enquanto tudo estava agitado, nos mostra que a paz verdadeira não depende do cenário. É uma decisão espiritual de confiar plenamente, mesmo quando os sentidos gritam o contrário. É aqui que muitos tropeçam, querem confiar, mas só confiam se tudo fizer sentido. Só descansam se tudo estiver resolvido. Só permanecem calmos se os sinais forem favoráveis. Mas fé não é confiar quando tudo está claro, é confiar quando tudo está escuro. É dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a fé que descansa mesmo quando o barco balança. A vida vai trazer tempestades, isso é certo. Vai haver momentos de perda, de dor, de incerteza. Mas quem tem Cristo como âncora da alma não se desespera. Pode até chorar, pode até se entristecer, mas não desmorona. Porque sabe que o Senhor do vento e do mar está ali, e Ele não abandona os seus. O que impede muitos de viverem essa calma é que ainda não entregaram o governo da sua vida a Jesus. Ainda estão tentando remar com suas próprias forças. Ainda estão gritando ordens no meio do caos, achando que podem controlar o mar com as próprias mãos. Mas a alma só descansa quando reconhece quem é o verdadeiro comandante do barco. Essa parte da mensagem precisa tocar fundo. A sua calma será do tamanho da sua confiança, e a sua confiança será do tamanho da sua rendição. Não adianta dizer que confia em Deus se você ainda não entregou o controle a Ele. Muitos querem que Deus acalme a tempestade, mas não querem que Ele conduza o barco. Querem a paz, mas não querem abrir mão da direção. Jesus mostrou que a fé verdadeira permite o descanso mesmo quando tudo parece ameaçador. E isso não é passividade, é fé ativa. A fé que diz: se Ele prometeu que vamos passar para o outro lado, então nada vai nos afundar no meio do caminho. A fé que diz: eu não entendo o que está acontecendo, mas sei quem está comigo. Fé que não exige respostas, mas se agarra à presença. E é essa fé que eu te convido a viver. Uma fé que não depende do cenário, mas do Salvador. Uma fé que transforma a forma como você enfrenta as crises. Uma fé que te dá coragem para permanecer calmo quando tudo ao redor te chama para o desespero. Porque o segredo não está no fim da tempestade. O segredo está em quem está no barco com você. E quando você reconhece isso, algo muda dentro de você.
Você para de lutar contra as ondas e começa a confiar no comandante. Você para de gritar com o vento e começa a ouvir a voz que acalma. E então, mesmo que a chuva continue caindo, o seu coração já não está mais se afogando porque há uma paz que governa dentro, uma calma que não pode ser explicada, só vivida, uma segurança que nasce de saber: Jesus está aqui, e se Ele está, eu posso descansar. Tentar controlar a ira com a força da carne é como tentar segurar um rio com as mãos. Você até retém por um instante, mas logo se afoga na própria incapacidade. Há muitos que vivem esse ciclo de frustração. Prometem que não vão se exaltar mais. Fazem votos consigo mesmos, tentam se calar à força, contam até 10 e ainda assim explodem. Isso acontece porque estão tentando conter algo espiritual com métodos humanos. Estão tentando vencer a carne pela carne. Mas a palavra de Deus é clara. O domínio próprio não nasce da força de vontade, nasce da presença do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Lista os frutos do Espírito e entre eles está o autocontrole. A Bíblia diz que, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso nos mostra que o domínio das emoções, a calma diante das provocações, a mansidão nas palavras. Tudo isso não é conquista humana, mas evidência de transformação interior. É sinal de que o Espírito Santo está produzindo em nós uma nova natureza. E essa é a diferença fundamental. O mundo ensina a reprimir. O Espírito nos ensina a ser transformados. Antes de tudo, clique no like. Se você crê que Deus tem algo poderoso para você hoje, e fique até o final. Há uma história bíblica que ilustra essa verdade de forma dramática e, ao mesmo tempo, profundamente instrutiva. É a história de Moisés, um homem descrito como o mais manso da terra. Moisés conhecia a glória de Deus como poucos. Falava com o Senhor face a face, conduziu um povo difícil pelo deserto com fé, obediência e paciência. Mas mesmo ele, em um momento de descontrole emocional, agiu com ira. E aquilo lhe custou o acesso à terra prometida. Em Números 20, o povo mais uma vez murmurava, reclamava, criticava. Deus havia ordenado que Moisés falasse à rocha, e dela sairia água. Mas Moisés, ferido pelas palavras do povo, tomado por indignação, golpeou a rocha 2 vezes com o cajado. Deus honrou a liderança de Moisés diante da multidão. A água jorrou, mas depois o confrontou com seriedade. Por não tê-lo santificado diante do povo, Moisés não entraria na terra que esperava havia anos. A cena é impactante, porque nos mostra que uma única reação impensada pode gerar consequências profundas. Moisés não perdeu a salvação, mas perdeu uma grande bênção por causa de um momento de ira. Isso nos ensina que o problema não está em sentir, mas em não se submeter. Deus não exige que você nunca mais sinta raiva, tristeza ou indignação, mas que essas emoções sejam filtradas pela presença do Espírito e não governadas pela carne. É exatamente aqui que muitos cristãos tropeçam. Pensam que vida espiritual é forçar-se a ser melhor. Mas o Evangelho não é uma proposta de autoaperfeiçoamento, é uma proposta de morte
e ressurreição. A carne precisa morrer para que o espírito viva. O velho homem precisa ser crucificado para que o novo homem seja formado. Isso não se faz com boas intenções, se faz com rendição diária. Deus não espera que você reprima suas emoções como se fosse uma máquina. Ele quer transformar a origem dessas emoções. Ele quer curar o que gera a raiva. Ele quer tratar o orgulho ferido, o medo que grita, o ego que exige. O autocontrole espiritual não é um esforço muscular da alma. É uma serenidade que nasce quando Cristo se torna rei dentro de nós. É fruto da habitação do espírito, não do desempenho da carne. Há uma calma que não pode ser fingida, uma paz que não pode ser simulada, um domínio que não pode ser forçado. É o tipo de fruto que só cresce quando o coração se entrega por completo. E essa entrega não é teórica, ela é prática. É dizer não para a velha natureza todos os dias. É escolher calar quando a vontade é gritar. É orar quando o impulso é reagir. É recuar quando o orgulho quer atacar. Isso não vem naturalmente, vem pela ação do Espírito em nós. O problema é que muitos querem os frutos sem o cultivo. Querem o domínio próprio, mas não querem morrer para a carne. Querem a mansidão, mas não querem abrir mão da razão. Querem a paz, mas continuam alimentando dentro de si tudo o que gera guerra. A transformação espiritual exige renúncia, e renúncia exige coragem. Porque abrir mão de ter sempre razão é difícil. Perdoar quem não merece é difícil. Calar diante da injustiça é difícil. Mas é exatamente nesses lugares que o Espírito trabalha com maior profundidade. A alma que vive tentando se controlar com as próprias forças, uma hora se quebra. Mas a alma que se entrega ao Espírito aprende a responder com sabedoria, até nas situações mais tensas. Isso não é reprimir, é maturidade espiritual. É saber que a voz do Espírito é mais forte que os impulsos da carne. É confiar que o Espírito de Deus em nós é capaz de nos capacitar a fazer o que jamais conseguiríamos sozinhos. E há uma verdade libertadora nisso. Deus não exige perfeição. Ele espera a rendição. Ele sabe que somos pó, sabe que falharemos, mas nos chama a crescer, a amadurecer, a caminhar com Ele em santificação. Cada vez que você nega a carne e escolhe o Espírito, você está dando mais um passo rumo à maturidade. Cada vez que você responde com mansidão, mesmo que por dentro ainda esteja lutando, o Espírito está te moldando. O processo é lento, mas é real. E quem persevera nesse caminho, um dia acolherá os frutos não só em si, mas ao seu redor. Pessoas que vivem com o Espírito são como sombra em dia de calor. Trazem alívio onde há tensão. São resposta mansa em meio ao grito. São serenidade em meio ao caos. Não porque não sentem, mas porque aprenderam a entregar suas emoções a Deus antes de entregá-las aos outros. São pessoas curadas, e pessoas curadas curam. A mansidão que o Espírito produz não é fraqueza, é força controlada. É coragem com compaixão. É firmeza com doçura, é verdade com amor. E esse tipo de calma é impossível de ser alcançado sem a ação do Espírito Santo. Por isso, pare de tentar ser forte sozinho. Pare de lutar com as armas da carne.
Entre no lugar secreto. Busque a presença. Clame por transformação. E quando o Espírito começar a dominar seu interior, você perceberá que a calma não é ausência de ira, é a presença de Cristo reinando sobre tudo dentro de você. Muitos vivem em constante estado de tensão, não por causa dos problemas do dia a dia, mas por causa das pessoas que o cercam. Há lares em que cada conversa se torna um campo de batalha. Ambientes de trabalho onde qualquer palavra vira motivo para conflito. Relacionamentos que antes eram fontes de alegria se tornaram fontes de desgaste. E tudo isso porque, ao invés de aprender a responder com paz, muitos ainda reagem com fúria. A alma está ferida e a carne está sempre pronta para atacar. Mas quem anda com Deus aprende que o verdadeiro poder não está em vencer discussões, está em preservar o coração. Há uma diferença profunda entre reagir e responder. Quem reage, age por impulso. Quem responde, age por sabedoria. Reagir é automático, responder é fruto de domínio interior. E o cristão maduro entende que nem toda provocação merece uma resposta na mesma medida. Porque há situações em que a melhor vitória é o silêncio e a maior prova de força é a mansidão. A Bíblia nos mostra um exemplo impressionante disso na vida de Davi. Em 1 Samuel 24, Davi está sendo injustamente perseguido por Saul, um rei tomado de inveja, medo e insegurança. Saul queria matar Davi mesmo sem ele ter feito nada contra sua vida. E num certo momento, Davi tem em suas mãos a chance de se vingar. Saul entra numa caverna para descansar, sem saber que Davi e seus homens estão escondidos ali. Os servos de Davi dizem: agora é a hora. O Senhor entregou o teu inimigo em tuas mãos. Mas o que Davi faz? Ele se aproxima silenciosamente e corta apenas a orla do manto de Saul. E depois sente até pesar no coração por ter feito isso. Em vez de ferir, ele poupa. Em vez de vingar, ele perdoa. Em vez de tomar pelas mãos o que poderia ser uma justiça pessoal, ele entrega a situação a Deus. E então, quando Saul sai da caverna, Davi se revela e diz: veja, eu poderia ter matado, mas não fiz isso, porque eu não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. Essa atitude revela uma grandeza espiritual que poucos conhecem. Davi entendia que, mesmo tendo motivos humanos para reagir com fúria, havia um propósito maior em manter a sua integridade diante de Deus. Ele sabia que ferir Saul talvez aliviasse o momento, mas mancharia sua consciência e mancharia seu chamado. Ele escolheu a paz, escolheu a honra, escolheu não descer ao nível de quem o perseguia. E essa lição é urgente para nós, porque muitas vezes perdemos a calma não por causa de grandes problemas, mas por causa de pequenas provocações. Uma palavra atravessada, um gesto de desrespeito, um tom ofensivo. E sem perceber, deixamos o veneno da reação nos contaminar. Passamos a nos igualar com quem nos fere. Perdemos o equilíbrio por dentro, tentando nos defender por fora. Mas a paz que vem de Deus é uma armadura invisível. Ela não impede os ataques, mas impede que esses ataques nos corrompam. A palavra diz, em Provérbios 15:1, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Isso é mais do que sabedoria prática,
é princípio espiritual. A forma como você responde define se você vai incendiar ou acalmar. E muitas vezes você não precisa mudar a outra pessoa, você precisa proteger seu espírito. Porque há lutas que, se você entrar, você perde mesmo que vença. Perde a paz, perde o testemunho, perde a presença. E nenhuma vitória vale esse preço. Billy Graham costuma dizer que qualquer um pode odiar quem o odeia, mas só os que conhecem a graça de Cristo podem amar quem os persegue. Esse amor não é sentimento, é decisão. É o tipo de escolha que não faz sentido para o mundo, mas faz todo sentido no reino. É abrir mão da última palavra para que Deus tenha a última ação. É calar diante da provocação, não por covardia, mas por convicção. É perdoar, não porque a outra pessoa merece, mas porque você não quer carregar o peso da mágoa. Algumas das maiores provas da nossa fé estão nos relacionamentos difíceis. É fácil cantar na igreja. É fácil orar no quarto. Difícil é manter a paz no meio de um lar em crise. Difícil é responder com doçura a quem te provoca todos os dias. Difícil é continuar amando quando o outro só te fere. Mas é exatamente nesses momentos que o Espírito Santo mais se revela, porque o fruto do Espírito é visível quando a carne está gritando para assumir o controle. E você escolhe a cruz. Quem anda com Cristo entende que não precisa vencer todas as discussões, que não precisa provar nada para ninguém, que não precisa responder na mesma moeda, porque quem confia no Senhor entrega cada afronta nas mãos dele. E isso não é fraqueza, é sabedoria. Deus é o justo juiz. Ele vê, ele conhece, ele sabe. E quando você escolhe responder com paz, você abre caminho para que ele haja por você. E aqui está uma das verdades mais libertadoras da vida cristã. Você não tem obrigação de se defender de tudo. Há batalhas que não valem a sua alma. Há provocações que não merecem a sua energia. Há discussões que não constroem nada. Às vezes, a maior maturidade espiritual é saber recuar, é saber silenciar, é saber esperar. Porque, quando você responde com calma, você quebra o ciclo do ódio, você interrompe o fluxo do conflito, você se torna uma ponte e não um muro. Isso não significa ser passivo diante da injustiça. Significa não deixar que a injustiça entre no seu coração. Significa não carregar no espírito aquilo que não vem de Deus. Significa proteger sua paz como um tesouro. Porque uma alma em paz consegue ouvir a Deus com clareza, mas uma alma agitada só ouve o eco do próprio orgulho. O verdadeiro remédio para relações tóxicas não é o afastamento automático, nem a explosão emocional. É a sabedoria de responder com graça. É a coragem de agir como Davi diante de Saul. É a confiança de que Deus pode defender melhor do que você e que manter o coração limpo é mais importante do que vencer qualquer debate. A paz que vem de Deus não é frágil, ela é firme, não é omissa, ela é guiada pelo Espírito. E quem aprende a responder com essa paz, começa a haver transformação ao redor, porque a luz sempre dissipa as trevas, a brandura sempre revela grandeza, a paz sempre traz liberdade. Não seja refém de quem te fere. Não permita que a raiva dos outros te molde. Seja moldado pelo Espírito. E mesmo que ninguém mude ao seu redor, algo poderoso mudará dentro de você.
Você testemunha viva do amor de Cristo até mesmo diante dos inimigos. Ninguém vive em paz quando o coração está cheio de lixo. E o problema não é apenas o que acontece ao nosso redor, mas principalmente o que permitimos que entre dentro de nós. Há pessoas que vivem ansiosas, agitadas, irritadas, sem entender porquê. Sentem-se sobrecarregadas, mas não percebem que dia após dia estão alimentando a alma com tudo aquilo que intoxica o espírito. Não há paz onde a mente está cercada de vozes negativas. Não há descanso onde o coração se acostumou a absorver veneno. Jesus foi direto quando disse: "A boca fala do que está cheio o coração." Lucas 6,45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Isso não é apenas uma constatação sobre palavras, é um alerta espiritual profundo. O que sai de nós é reflexo do que está sendo acumulado lá dentro. Quando alguém vive explodindo, ofendendo, desconfiando, se queixando, é porque há um depósito interior alimentado por aquilo que não vem de Deus. E se o que entra é amargura, medo, vaidade, raiva e confusão, o que vai sair jamais será calma, esperança e paz. A inquietação interior não nasce do nada. Ela é construída muitas vezes sem que percebamos pelas pequenas escolhas diárias que fazemos. O que ouvimos, o que assistimos, com quem conversamos, os ambientes que frequentamos, os conteúdos que consumimos. Cada uma dessas coisas lança sementes no nosso interior. E mais cedo ou mais tarde, essas sementes germinam. O que se planta no coração cresce na vida. Por isso, a calma verdadeira exige vigilância profunda sobre o que alimentamos na alma. A palavra de Deus nos dá uma orientação clara em Filipenses 4, 6, 8. Paulo escreve: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Isso não é apenas poesia espiritual, é direção prática. Paulo está dizendo que o que você pensa forma o que você sente, e o que você sente determina como você vive. Se sua mente está mergulhada no que é sujo, distorcido, negativo e caótico, não espere que seu coração produza paz. A mente precisa ser treinada, purificada, orientada pela verdade eterna. E isso exige decisão. Exige que você pare de se expor voluntariamente a tudo aquilo que rouba a serenidade que Deus quer construir em você. É por isso que muitos vivem cansados, mesmo sem fazer esforço físico. A mente está em guerra. O coração está cheio de batalhas que foram criadas por palavras malditas, imagens corrompidas, comparações injustas e padrões inalcançáveis que os olhos absorvem todos os dias. A vida moderna criou uma geração sobrecarregada de estímulos, mas vazia de verdade. E nesse ambiente, a paz espiritual se torna quase impossível, a menos que se escolha a santidade como estilo de vida. A alma é como um rio. Se a nascente for poluída, toda a correnteza
será a turva suja carregada. E muitos têm tentado limpar a superfície das águas com rituais vazios, comportamentos forçados e fingimentos religiosos. Mas a raiz continua poluída. Não adianta aparentar tranquilidade se o interior continua sendo alimentado por tudo aquilo que destrói. O segredo não está em forçar um comportamento calmo, mas em purificar a fonte. E a fonte só é limpa quando passamos a filtrar o que entra. Isso significa, na prática, renunciar a vozes que nos afastam de Deus, deixar de consumir conteúdos que geram comparação, inveja, orgulho e confusão. Evitar ambientes onde a fofoca, o julgamento e a crítica constante são a base de tudo. Escolher se afastar de conversas que plantam insegurança, medo, rebeldia e revolta. Isso não é fanatismo. Isso é sabedoria. É proteger o que Deus está tentando construir dentro de você. A paz é uma construção e ela começa com vigilância. Não se pode plantar sementes de ódio e esperar colher frutos de amor. Não se pode passar horas se enchendo de gritos, debates, vulgaridades e futilidades, e depois esperar ter paz ao lidar com os filhos, com o cônjuge ou com a própria consciência. A mente precisa ser alinhada com a palavra. O coração precisa ser cultivado com oração. Só assim, o fruto da paz floresce. É necessário também cultivar o silêncio. Há corações que nunca descansam porque nunca param. Não conseguem ficar em silêncio. Não conseguem estar a sós com Deus. Não suportam o som da própria alma. Por isso, vivem com o volume do mundo no máximo, tentando abafar o que está gritando por dentro. Mas Deus não fala no barulho. Ele fala no íntimo. E quem vive cheio de ruídos jamais ouvirá sua voz. Há uma limpeza espiritual que só acontece quando escolhemos viver intencionalmente, quando decidimos parar de permitir que qualquer coisa entre, quando filtramos nossos pensamentos com as Escrituras, quando trocamos as reclamações pelas ações de graças, quando substituímos o tempo perdido nas redes pelo tempo ganho na presença de Deus. Não é uma mudança brusca, mas uma transformação progressiva. É trocar os venenos do mundo pela fonte de água viva. E ao fazer isso, algo começa a mudar. O coração antes agitado encontra repouso. A mente antes cansada começa a respirar. As palavras antes carregadas de crítica se tornam cheias de graça. A postura diante das pessoas se torna mais leve. A visão sobre a vida muda, porque quando a fonte é limpa, o rio flui com clareza. Quando o interior é purificado, o exterior se transforma. Essa é a paz que Jesus prometeu. Não é uma paz artificial. Não é uma técnica psicológica, é uma presença. A presença do Espírito que guarda mente e coração. Mas para que ele habite, é preciso que o terreno seja limpo. É preciso abrir mão do que agita, do que pesa, do que contamina, e escolher o que edifica, o que purifica, o que traz vida. Quem guarda a mente em Deus tem paz. Quem cultiva pensamentos santos constrói uma vida serena. Quem vigia o que entra, protege o que sai, porque a boca só transborda aquilo que o coração carrega. E um coração cheio de Deus não responde com gritos, responde com graça. Não se desespera, confia. Não entra em pânico, permanece. Porque aprendeu o segredo. A verdadeira calma nasce da pureza da fonte. E essa fonte
Se for Cristo, nunca seca. A paz verdadeira não é frágil. Ela não oscila com o humor das pessoas, não se apaga diante das más notícias, não se esgota com o passar dos dias difíceis. A paz verdadeira é sólida, profunda e nasce de um lugar onde o mundo não tem acesso, o coração habitado por Cristo. Quando Jesus se torna o Senhor do interior, a alma não depende mais da estabilidade do exterior, porque a fonte da calma não está nas circunstâncias, está na presença. Vivemos numa geração marcada pelo barulho, pelo conflito, pela pressa e pela fúria. As redes sociais gritam, as ruas ecoam o estresse, as casas, muitas vezes, se transformam em zonas de tensão. As pessoas andam armadas por dentro, prontas para se ofender, explodir, ferir, reagir. E nesse mundo de guerras invisíveis, Deus está procurando homens e mulheres que se tornem embaixadores da paz. Pessoas que caminham com serenidade em meio ao caos, que não se deixam levar pelo desespero coletivo, que carregam em si a tranquilidade dos céus, mesmo que estejam cercadas por tormentas. A Escritura diz em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Excede o entendimento, ou seja, não é racional, não é lógica, é espiritual, é sobrenatural. É uma paz que não pode ser explicada, só vivida, só experimentada por aqueles que deixaram de depender das circunstâncias e passaram a confiar totalmente na suficiência de Deus. E esse tipo de paz não é um prêmio para os fortes, é um presente para os rendidos. Essa paz não é inabalável por causa da ausência de dor, mas por causa da presença de Jesus. E ela se revela com mais força justamente nos momentos em que tudo desaba. Foi assim com Estevão. Em Atos 7, vemos um homem cheio do espírito ousado, na pregação, fiel até o fim. Ele não estava diante de uma multidão que o aplaudia, estava diante de um grupo enfurecido, pronto para matá-lo. E mesmo assim, seu rosto brilhou como o de um anjo. Enquanto as pedras voam, seus olhos estavam fixos nos céus. Enquanto a morte se aproximava, seu coração estava cheio de perdão. Isso não é natural. Nenhum ser humano responde assim diante da injustiça extrema. Mas Estevão estava tomado por algo maior. Ele havia sido invadido por uma paz que ninguém podia roubar. Ele não reagiu com ódio. Ele não amaldiçoou seus agressores. Ele intercedeu por eles. Ele viu os céus abertos e essa visão substituiu todo o terror da violência. A glória que ele contemplava era maior do que o ódio que ele sofria. E isso nos ensina algo que precisa ser gravado na alma. Quando os olhos estão firmes em Jesus, o coração não se entrega ao medo. Essa paz não é luxo espiritual, é necessidade urgente, porque quem não a possui vive à mercê do ambiente. Se for elogiado, se sente bem. Se for criticado, desmorona. Se for compreendido, se acalma. Se for mal interpretado, se desestrutura. Vive dependente do que os outros fazem ou deixam de fazer. Mas o cristão, que se firma em Cristo, sabe que sua estabilidade não está em como o mundo o trata, mas em como Deus o sustenta. A paz de Deus não é passividade, é força interior, é equilíbrio, é maturidade, é resistência sem agressividade, é firmeza com ternura.
E essa paz precisa ser visível. Ela precisa ser o testemunho vivo de quem conheceu Jesus de verdade. Não adianta falar de Deus e viver explodindo por qualquer coisa. Não adianta pregar sobre o Evangelho e viver em constante agitação emocional. A paz é a assinatura do Espírito e quem anda com ele se torna um canal dessa paz onde estiver. Essa paz é a arma contra o inimigo, porque o diabo não sabe o que fazer com alguém que não se desespera. Ele tenta te irritar, te provocar, te cansar, mas quando encontra um coração ancorado em Deus, seus ataques perdem efeito. A calma desconcerta o inferno. O silêncio que confia é mais poderoso do que 1000 gritos de desespero. A tranquilidade que nasce da fé é escudo contra todas as setas inflamadas da dúvida, da ofensa e do orgulho. Há uma guerra no mundo por controle, atenção, poder. Mas o reino de Deus é construído por pacificadores. Jesus disse: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." Pacificador não é quem foge do conflito, é quem entra nele com o espírito certo. É quem não leva lenha para a fogueira. É quem responde com sabedoria. É quem desarma com graça. É quem planta a reconciliação, mesmo quando o terreno está duro. Isso não é fraqueza, é força sobrenatural. E é por isso que Deus te chama para ser um embaixador da paz. Não apenas alguém que vive tranquilo, mas alguém que transmite tranquilidade, que transforma ambientes, que acalma tempestades com a presença, que não se deixa vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, que ao invés de se contagiar com a fúria do mundo, contagia o mundo com a serenidade do céu. Essa paz está disponível, mas ela exige uma entrega total. Não há como experimentá-la enquanto você ainda estiver tentando se proteger, se vingar, se justificar. Não há como viver essa paz enquanto o trono do seu coração ainda estiver ocupado pela ansiedade, pela pressa, pela autopreservação. Essa paz só reina onde Cristo reina, só habita onde o ego foi crucificado, só floresce onde a vontade própria foi colocada no altar. Você pode estar cercado por problemas, agora pode estar vivendo momentos difíceis, mas isso não te impede de ter paz, porque essa paz não vem das circunstâncias, ela vem do alto. Ela não depende do que está à sua volta, ela brota do que está dentro de você. E se Cristo estiver em você, nada pode roubar isso. Nenhum comentário maldoso, nenhuma perda, nenhuma traição, nenhuma notícia ruim, nada pode tirar o que foi plantado pelo próprio Deus. E se você ainda não conhece essa paz, o convite é claro: entregue sua vida a Jesus. Não é uma mudança religiosa, é uma transformação profunda. É abrir mão do governo da sua alma e deixar que o príncipe da paz assuma o controle. É descansar em meio à guerra. É confiar mesmo sem ver. É sorrir mesmo com lágrimas nos olhos. Porque quando ele entra, o medo sai. Quando ele reina, o calmo. Quando ele fala, a alma silencia. Essa é a paz que ninguém pode roubar. E é essa paz que hoje pode habitar dentro de você. Decida viver não como um sobrevivente das tempestades, mas como um embaixador da calma de Deus em um mundo desesperado. E onde você for a paz, irá junto, porque o mundo pode até estar em fúria,
mas o seu coração permanecerá em Cristo. E isso muda tudo. Chegamos então à encruzilhada final. De um lado, permanece o mundo barulhento, que já conhecemos, um mundo que grita, que exige, que acusa e que vive em fúria constante, sempre te convidando a participar da sua guerra. Do outro lado, ergue-se uma verdade silenciosa, mas inabalável, que ecoou ao longo de toda esta mensagem. A paz verdadeira não é algo que você conquista, mas algo ao qual você se rende. Ela não é frágil. Ela não oscila com o humor das pessoas ao seu redor. Não se apaga diante das más notícias. Não se esgota com o passar dos dias difíceis. A paz verdadeira é sólida, profunda e nasce de um lugar onde o mundo e o inferno não têm acesso. Um coração completamente habitado por Cristo. Esta é a paz da qual a Escritura fala, a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Isso significa que ela não faz sentido para a lógica humana. Não é racional. É uma paz que te permite dormir no meio da tempestade, que te faz perdoar enquanto as pedras voam, que te mantém de pé quando tudo ao seu redor desaba. É uma paz sobrenatural. E o maior engano que o inimigo te contou é que você precisa ser forte para alcançá-la. A verdade é o oposto. Esta paz não é um troféu para os fortes, mas um presente para os que admitem sua fraqueza e se rendem. Ela não é para os que conseguem controlar tudo, mas para os que finalmente entregam o controle. Portanto, o convite que Deus te faz neste exato momento não é para você lutar mais, mas para você parar de lutar. A sua alma está exausta de tentar remar contra a maré, de tentar segurar um rio de fúria com as próprias mãos. A primeira e mais crucial decisão é simplesmente esta: solte as armas. Renda-se. Abandone a necessidade de ter a última palavra, de provar que você está certo, de se defender de cada ataque. Desista da ilusão de que você pode governar o caos da sua própria vida. Você não pode. E a boa notícia é que você não precisa. É por isso que o segundo passo é uma consequência direta do primeiro. Entregue o governo da sua vida a Jesus. Não estou falando de uma mudança religiosa superficial. Estou falando de uma transferência de poder radical e definitiva. É esvaziar o trono do seu coração, que tem sido ocupado por tanto tempo pela ansiedade, pelo medo, pelo orgulho ferido e pela autopreservação, e deixar que o Príncipe da Paz finalmente assuma o controle total. É deixar que a vontade dele se torne mais importante que a sua, que a voz dele se torne mais alta que a sua ira, que a presença dele se torne o centro de gravidade da sua alma. Porque essa paz só reina onde Cristo reina. Ela só habita onde o ego foi crucificado. Ela só floresce onde a sua vontade foi humildemente colocada no altar. E quando isso acontece, algo extraordinário se segue. Você deixa de ser apenas um receptor de paz para se tornar um embaixador dela. Num mundo desesperado, que anda armado por dentro e pronto para explodir, Deus está procurando homens e mulheres que se tornem canais da sua tranquilidade. Pessoas que caminham com a serenidade dos céus, mesmo que estejam cercadas pelas tormentas da terra. Pessoas que, em vez de se contagiarem com a fúria do mundo,
contagiam o mundo com a calma do céu. Deus não te chama para se esconder dos conflitos, mas para entrar neles com o espírito certo, desarmando o ódio com a graça, respondendo ao grito com o silêncio que confia, vencendo o mal com o bem. Você se torna um testemunho vivo de que há uma maneira melhor de viver, uma força maior do que a raiva, uma paz mais poderosa do que qualquer guerra. A decisão é sua e o momento é agora. Você pode sair daqui e voltar para o mesmo ciclo de explosão e arrependimento, ou pode tomar neste instante a decisão mais importante da sua vida. Se você está pronto para parar de lutar, para entregar o controle e receber essa paz que o mundo não pode explicar, eu quero que você faça algo corajoso. Eu quero que você declare isso. Onde quer que você esteja, escreva aqui nos comentários como um ato profético para que todos vejam e para que o céu registre: eu me rendo. E para você que tomou essa decisão, eu quero agora liberar uma bênção sobre a sua vida. E que o Senhor te revista com a sua paz inabalável, aquela que o mundo não entende e jamais poderá tirar. Que a calma de Cristo governe cada pensamento, cada palavra e cada reação sua. Que a presença do Espírito Santo te cele e te guarde, transformando você, dia após dia, em um reflexo vivo da presença dele, onde quer que você esteja. Que a sua casa, o seu trabalho e os seus relacionamentos sejam transformados, não porque os outros mudaram, mas porque Cristo mudou você. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te conduza com mansidão e poder, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, amém.